costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, debaixo da graça de Deus, eliminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por São João, capítulo 20, versículos 2 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoe os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, o que eu poderia deduzir deste santo evangelho de hoje? Em primeiro lugar, eu quero me referir a esta mulher, Maria Madalena. Todos nós sabemos a história de Maria Madalena, que ela foi uma mulher, que ela era uma mulher adúltera, e depois ela se converteu, quando Jesus expulsa dela 7 demônios. A partir de então, ela se tornou uma verdadeira e assídua discípula de Jesus. Bem, aí a gente fica a imaginar, porque quem foi a primeira pessoa que percebeu, que deu conta da ressurreição de Jesus? Maria Madalena. Então, gente, eu quero fazer aqui uma observação, que as mulheres, elas têm um plano importantíssimo na salvação de todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Olha aí o exemplo que Deus nos dá. Quem que Ele mostrou primeiro que seu Filho Jesus Cristo havia ressuscitado? Maria Madalena. Ela vai e chama os discípulos e contam para eles o que estava acontecendo. A palavra nos diz que eles foram lá constatar. E correram, né? O discípulo que ele mais amava e Pedro, ao chegarem, aquele que correu mais, que era o que ele mais amava, chegou primeiro, mas ao olhar o túmulo, ele percebeu que o túmulo estava vazio e as faixas ali do lado, mas ele não entrou. Em seguida, chegou o outro discípulo, Pedro. Pedro chegou, olhou e entrou e constatou que os panos que eram envolvidos no corpo, aqueles panos que estavam na cabeça, estavam enroladinhos ali no lugar. E aí o outro discípulo também entrou, aquele que Jesus mais amava. E aí constataram e ele acreditou. Acreditou no quê? Na ressurreição. Bem,
E também esses panos ali enrolados, eles têm uma simbologia e eles têm também um detalhe muito importante que nos mostra que eles viram os panos ali do lado. Isso significa que o túmulo não fora violado. Ninguém roubou o corpo de Jesus, porque se alguém vai lá roubar o corpo para fazer alguma coisa, certamente aqueles panos estariam tudo bagunçado. E não estava bagunçado. A palavra diz que estava tudo certinho, colocado lá. Até aquele pano da cabeça estava enrolado ali do lado. Bem, então, na tradição antiga, quando os servos iam servir o Senhor, e se o Senhor precisasse sair da mesa, se ausentar aí por um espaço curto de tempo, que ele voltaria, ele deixava aquele lenço enroladinho em cima da mesa. Os servos via o lenço enroladinho em cima da mesa, eles entendiam, bom, o meu senhor saiu, ele foi a algum lugar, mas breve, rapidinho ele volta. Significa que eles voltariam em seguida. Então, aquilo também que aconteceu no túmulo, o discípulo que ele mais amava, que é João, entendeu e compreendeu que aqueles sinais deixados com as vestes dos mortais de Jesus estava indicando que o Senhor voltaria, ou que o Senhor há de voltar. Bem, meus amados irmãos, então esse discípulo que Jesus mais amava é João. João, aquele que encostou a sua cabeça quando Jesus anunciava, fazia a Santa Ceia, ele encosta a cabeça no peito de Jesus. Então, esse é o discípulo que Jesus mais amava. Não que ele menosprezasse os outros, não, pelo contrário. Mas sempre tem um que a pessoa tem um apego a mais. E era o que acontecia com ele, porque ele demonstrava uma verdadeira fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Embora os outros também demonstrassem, mas Pedro duvidou, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele teve medo quando naquela ocasião, quando ele caminhava sobre as águas, ele teve medo, e assim por diante. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Quando alguém se ajoelha